Então dia 24, 10 da noite, horário de Brasília, estamos aqui em vigília, transmissão ao vivo. Fica de pé em nome de Jesus. Somente frisando, estamos nessa quinta-feira, dia 13/12 de 2018, transmissão direta aqui da sede da Igreja Santa com a Fé para as Nações em São Paulo. Deus abençoe os nossos amados irmãos que estão participando da campanha O Toque da Trombeta, campanha de preparação e santificação para a vinda de Jesus. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor, ouçam aquilo que vai ser falado da parte do Senhor Jesus, espere Cristo que Ele fale com você. Cenáculo, faz barulho que o diabo não gosta aqui, vai! Com fé, igreja. Aleluia. Aleluia. Amém, cenáculo. Levanta essa espada para o alto, ora comigo. Senhor poderoso, Deus glorioso, Deus querido e eterno, nós te pedimos a tua graça, limparemos, Deus santo, no teu sangue, para que a tua espada desça sobre a tua igreja nesta noite, Senhor, a fim de que os teus propósitos sejam, Senhor, cumpridos aqui neste lugar. Fala, meu santo poderoso, sobre a tua igreja e sobre as almas que estão acolhidas debaixo da tua dispensação, para que aquele que esteja escravo, Senhor, encarcerado no pecado, na iniquidade, seja liberto, meu santo, pelo poder desta pregação. Senhor Jesus glorioso, Deus poderoso, Deus eterno, manifesta a tua graça, manifesta o teu sangue sobre nós, quebrando, meu Senhor, a apostasia, a rebeldia, a rebelião, a impenitência, a soberba, quebrando, meu santo Senhor, as mentes, meu Senhor, os falsos conceitos, meu Senhor Jesus, pois cremos na tua revelação, cremos, meu santo, no teu chamado. Santifica a tua igreja, santifica esta obra para te receber no céu naquele dia, que o Senhor já se manifestar em glória e poder. Fala, meu Salvador, fala com a tua igreja, quebrando, Senhor, quebrando, meu Salvador, toda obra maligna neste lugar. Nós te pedimos pelo teu sangue, limparamos pela tua misericórdia. Fala, Jesus, com a tua igreja, quebra, meus santos, nossos corações e revela, meu Senhor, o teu propósito sobre nós, em nome de Jesus, pelo teu sangue, Jesus. Amém. Amém, cenáculo. Levanta a tua mão para o céu e diga: Senhor Jesus, fala na minha vida, Senhor, por intermédio da tua revelação, e que a minha alma se salve e a minha mente se liberte de todo falso conceito, de toda mentira. Amém ou não? Texto de João, capítulo 4, versículo 34, começando pelo 31, João 4, do verso 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Então disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o dito: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amém, Jesus? Amém ou não? Quem crê, dá glória a Deus. Quem crê, dá glória a Jesus, cenáculo. Pode se assentar. Deus abençoe. Eu não vou dizer aos amados irmãos que o tema de hoje é um tema provocativo, por se chegar à data em que estamos agora e a maioria da população religiosa se move em torno disso que eu vou tratar aqui hoje à luz da fé, que são as expectativas, né, de que as coisas realmente se sucedam, melhorem, e em alguns movimentos que melhorem
no sentido de que alguma coisa superior, acima do que é humano, interceda por isso e represente isso, né? E eu me refiro à questão religiosa, tá? Porque há coisas que o homem, quando ele entende que ele não dá conta de fazer, ele recorre à religião e espera que uma ordem, uma força suprema faça isso por ele. Então todo final de ano, como toda festividade ou todo calendário festivo, as pessoas elas se envolvem com a mística, se envolvem com a religião, à procura exatamente de coisas a nível de solução, exatamente por essa realidade que nós estamos vivendo, inclusive agora, que é o caos humano que está estabelecido aqui nessa terra. E o pastor, irmãos, eu vou tratar sobre superstição, e vou tratar biblicamente isso, para chegar exatamente nesse objetivo com você, de que essa prática claramente se vê sendo praticada também entre evangélicos, tá? Não talvez num nível, numa dosagem igual àqueles que são pagãos, que são religiosos, mas com algumas coisas e mesclas disso, do que na verdade biblicamente a gente sabe que Deus condenou. Então, pastor, vou fazer esse levantamento com você, para que você realmente chegue também numa conclusão pessoal, se isso está na atividade da sua fé. Se você se considera um cristão e uma pessoa que teme e respeita e se sujeita à obra de Cristo, você tem que tomar um certo cuidado na sua orientação, de como conduzir essa fé. Amém? Porque na medida em que você conduz um propósito com Deus, esse propósito tem que ser impecável, ou seja, tem que estar fundamentado naquilo que Ele pede para você fazer. Então esperar que Deus faça alguma coisa por mim, isso é bom. Ter essa esperança, essa expectativa de que Ele venha fazer algo pela minha vida, isso é muito bom. Porque isso também a Bíblia trata e pede para que a gente tenha isso. Mas saber o caminho que nos leva a esse acontecimento, poucos querem esclarecimento sobre isso. Porque construir um caminho para se chegar a algum acontecimento com ele, custa dedicação, esforço, disciplina, orientação e principalmente respeito àquilo que está escrito aqui. Então a superstição, querendo ou não, ela é uma tendência que substitui claramente essa motivação que é ser responsável e obediente àquilo que Deus determinou. É uma maneira negligente de lidar com as esperanças, com as expectativas e até mesmo com a ideia do que seria Deus num cenário deplorável da tua vida, tá? Então acreditar que Ele exista e que Ele possa fazer alguma coisa, toda religião tem um pouco disso. Mas a orientação certa, na dose correta para te levar a isso, só a Bíblia pode te dar. Só a palavra de Deus pode te dar. Então é isso que na verdade nós não estamos fugindo hoje aqui. Queremos um caminho, queremos construir um caminho que nos leve até isso, um encontro com as atividades mais profundas e verdadeiras da parte desse Deus, principalmente da parte do seu Filho que desceu aqui, para nos servir com a vida. O resto são meras motivações, tá? Então, pastor, eu queria, em nome do Senhor Jesus, falar a definição do que seria uma pessoa supersticiosa, ou o que seria a superstição. Para depois a gente voltar para esse texto que nós lemos aqui, onde o Senhor trata profundamente com a palavra. Se define superstição como uma crença naquilo que é sobrenatural, motivada pelo medo, procedente da ignorância. Entenda que ignorância não é o cara que não sabe, é aquele que não quer saber, tá? Esse é o verdadeiro ignorante para a palavra de Deus. Também de um reflexo de um conceito puramente irracional, porque geralmente o supersticioso, ele nega qualquer realidade, ele nega o fato, ele nega a verdade para querer o quê? A substância da fantasia. O supersticioso não lida com dados, não lida com fatos, ele não lida com a razão. Quando ele quer ser supersticioso, ele esquece
o cenário real e introduz a sua mente nesse mundo de fantasias. E por mais que exista boas intenções, ele é ignorante, ele é irracional, porque não quer se orientar, quer viajar em algum sentido. Então o supersticioso, ele detona a pessoa mal orientada. O supersticioso, ele detona o sinônimo do fraco, da pessoa fraca. Porque evitar o fato e a verdade para se entremeter com assuntos que não são reais, isso é sinônimo de fraqueza, isso é fraqueza. Para nós aqui biblicamente também seria. Tá? Eu tenho que você se colocar diante da revelação pura de Deus é um ato de coragem. Você se colocar diante da luz dele, para que a luz dele revele quem você é um ato de coragem. É um ato de coragem. Mas fugir da luz não é só uma questão de iniquidade, é também uma questão de fraqueza. Não é só incredulidade, também é covardia. Tá? Então, obviamente, a verdade nos custa muito, porque os efeitos dela dentro de nós geralmente são bombásticos. Mas eu sempre digo para vocês, eu prefiro sofrer sabendo a verdade do que ser consolado com mentiras e ser levado para uma direção da qual eu nunca mais possa voltar. E há viagens que são assim. Você viaja no pensamento e depois você não volta mais. Tome cuidado com isso. Amém? No Antigo Testamento, a superstição ela detona como prática de necromância, adivinhação, magia negra, feitiçaria, idolatria. Deuteronômio 18:11, Isaías 8:19, não precisa abrir. 1 Samuel 28:33, Levíticos 19:31. Obviamente, talvez a gente que está aqui nunca chegou a esse status, né, de prática religiosa, como eu citei aqui. Mas pode ter certeza, se não chegamos ao nível daquilo que o Antigo Testamento narra, algum detalhe, alguma cultura, algum pensamento, alguma manha daquilo a gente viveu antes de se libertar. E eu me refiro até àqueles que estão aqui que eu evangelizei. Você tinha muito disso quando você chegou aqui. Talvez não tão realçado, mas tinha. E talvez ainda tem e não se salvou, e não se libertou. Amém? Amém ou não? Amém. No Novo Testamento a linguagem, o uso já é diferente. É o mago, é o mágico, é a magia, é a feitiçaria, é o feitiço, é o sedutor, também é o religioso. Paulo usa essa expressão religioso para identificar também o supersticioso. Mateus capítulo 2, Atos 8 verso 9 e 11, Atos 13 do verso 6 ao verso 8, Atos 25 versículo 19, Atos 17 versículo 22, 2 Timóteo capítulo 3 versículo 13, Apocalipse 9 21, Apocalipse 18 23, Apocalipse 21 versículo 8. Então há tratamento para isso, biblicamente falando, há tratamento. Mas o que estas coisas aqui se assemelham muito a nível de superstição? Todos esses segmentos, necromância, adivinhação, magia negra, feitiçaria, idolatria, esoterismo, todos esses segmentos usam de um mesmo método. Eles acreditam em um poder sobrenatural que traga a eles o descobrimento de acontecimentos novos. Eles acreditam que esse poder existe, que essa força superior existe. Todos eles se identificam nesse ponto, se assemelham nesse ponto. E por intermédio dessa busca, por esse poder, que cada um dá um nome, eles procuram exatamente se estabelecer em mudanças, em acontecimentos novos, etc, etc. Mas nós estamos falando de quem aqui? Daqueles que têm o interesse pela força sobrenatural, pelo poder miraculoso, mas não quer se orientar. Mas não quer se orientar, ele quer isso de maneira irracional. Ele quer isso sem orientação. Ele não quer saber o nome disso, só quer experimentar. Do tipo, falar o nome de Deus para nós, se não houver uma referência histórica disso, é aleatório, é genérico.
Quando a gente professa o nome Deus aqui, a gente traz uma referência sobre o nome dele, do Criador, o Filho que ele trouxe. Porque se eu não trouxer em nome de Jesus Cristo tudo aquilo que eu falo aqui, é genérico as minhas atribuições sobre o Deus que eu estou falando aqui. Porque há muitas religiões que vão em busca desse poder superior, mas que não se orientam. Já nós não. Na medida em que nós identificamos o Deus que cremos, nós trazemos também a consciência da nossa confissão de fé, a história dele e a vontade dele. Amém ou não? Amém ou não? Porque as nossas invocações aqui não são generalizadas, são centralizadas, aonde ele se manifestou, aonde ele revelou. Amém? Então, na medida em que as pessoas chegam a uma situação comum de sofrimento, de dor, de desamparo, de impotência, é normal e natural que essas pessoas recorram aos meios religiosos para atingir resultados que elas esperam, a nível de reconstrução, de transformação, de conquista, de solução. O homem precisa da religião, ele precisa de alguma coisa acima dele, isso é fato, isso é fato. Mas qual a nossa diferença para o mundo que está lá fora? A nossa diferença, irmãos, é que nós não ignoramos a história. Nosso olhar está voltado para isso, para onde Deus se manifestou e vem se manifestando repetidamente. E a palavra de Deus é isso para você agora, é tudo isso. A referência do que foi agregado, do que foi organizado por ele, de homens que ele inspirou, de homens que ele consagrou, etc, etc, etc. Então o problema de uma pessoa supersticiosa é que ela vai em busca de uma conquista, não desse objetivo, de entender e compreender quem é Deus. O problema começa aí. É a obstinação e aquele interesse profundo de querer dominar ou ter domínio das situações que está sofrendo, de encontrar o resultado e a solução que precisa, mas ignorar a coisa mais importante de uma busca religiosa, que Deus ele fala por si mesmo, e ele tem um testemunho próprio. O acontecimento com o testemunho de Deus, ou seja, com aquilo que ele pode fazer e também com aquilo que ele é, nós proporcionamos para você coerência, responsabilidade, perspectiva de acertos e retribuições da parte dele, e sucesso para a tua vida, resposta. Mas na medida em que as pessoas elas ignoram que Deus ele fala por si mesmo e se voltam a querer explorar acontecimentos isolados do que é relativo ao poder sobrenatural, elas estão cavando uma sepultura para serem jogadas lá dentro. Amém? Amém ou não? Queria que os irmãos abrissem o texto de Filipenses capítulo 3, versículo 21. Vai lá. Leia esse texto em voz alta para o pastor. Filipenses 3, 21. Pode ler. Amém? Agora lê 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e versículo 12 em voz alta para o pastor, por favor também. Vai lá. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11 e 12. Lê para mim. Pode ler, Sinaco, em voz alta.
Amém. Então nós cremos no poder de Deus. E se Deus não tem poder, Ele não é Deus. Mas o que nós não podemos crer? Que o poder seja uma manifestação generalizada, porque está centralizado. Ou seja, Deus tem algo para falar dele mesmo para você, e Ele quer que você conheça isso antes de ter a experiência que o que Ele pode fazer na tua vida. Isso é toda a Bíblia. É toda a Bíblia. Eu não estou sendo rigoroso com você, não estou sendo severo, eu estou introduzindo a você um tema importantíssimo aqui, de pessoas que vêm à procura de explorar uma teologia, de um estudo aprofundado sobre Deus, e ignora a coisa mais importante dele, que é a sua vontade e o seu testemunho, e passam a ter um interesse ardente somente por isso, pelas conquistas, pelas promoções, pelas soluções. E se nós temos uma fé assim, nós estamos direcionados a um fracasso, porque Deus não honrará a nossa fé, e nenhum esforço e nenhuma dedicação nossa em torno dessa busca, porque ela é genérica, generalizada, não está centrada naquilo que eu vou falar aqui agora, e nos textos que você leu também. Então, falando um pouquinho do poder de Deus, a força, o valor, a habilidade, a liberdade espiritual, o direito, a autoridade, o feito poderoso da soberania, do miraculoso, tá? Biblicamente, se realiza na vontade suprema de Deus. Biblicamente, o sobrenatural, o poder, reside na vontade suprema dele. O interesse de Deus é que você tenha um encontro primeiro com a vontade dele, antes de experimentar o que Ele pode fazer por você. A minha comida, disse o meu Senhor, é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Fita essa frase na tua cabeça, escreva ela nos teus propósitos de fé e discipline, se oriente. Porque o poder, segundo a palavra de Deus, o poder de Deus, o poder supremo, não é isso aqui. Não é um poder, não é um potencial generalizado de uma pessoa comum ou de um objeto comum. Não é visto como algo generalizado que vem de alguém humano ou de algum objeto material. O poder que transmite força, valor, habilidade, liberdade, direito, autoridade, solução, feitos poderosos de soberania, biblicamente falando, todos eles residem naquilo que Deus quer. Deus tem poder para levar a efeito e a cumprimento tudo aquilo que Ele disse. Deus é poderoso para levar a cabo e a cumprimento tudo aquilo que vem da sua vontade, que está na sua vontade. Então jamais uma pessoa que está na fé verdadeira que Jesus pregou, ela vai ser tendenciosa a isso, a querer ficar explorando na Bíblia as soluções, os acontecimentos históricos notáveis de mudanças e soluções, e ignorar a coisa mais importante, que é o que Deus quer na vida dela. Porque se ela for bem intencionada, ela vai começar primeiro conhecendo o que Ele quer, semear isso, se alimentar com isso, para depois realmente ter a esperança de que alguma coisa aconteça na vida dela, dentro daquilo que ela precisa. E acontecerá, veja bem você, se Deus quiser fazer, se for da vontade dEle que Ele faça. Porque se não for da vontade dEle, nem a oração dela vai persuadi-lo a fazer o que ele não quer fazer. E eu vou dar um exemplo claro para você, baseado em toda a história. O exemplo mais notável foi o filho dele quando ele se encarnou e desceu aqui no mundo.
O que é o poder de Cristo no Evangelho para você? Representa isso aqui. Um poder que veio em forma eficaz de feitos poderosos que atestavam que ele era o enviado de Deus e que ele era o Messias. O Messias que Israel esperava, o Salvador também que nós precisávamos também. Por meio daquilo que ele realizou, os cegos enxergavam, os coxos andavam, os mortos ressuscitavam. A palavra que ele pregava era incomparável, de uma sabedoria e uma iluminação superior a qualquer homem que está aqui nessa terra. Tudo que saía dele era claro, emanava de Deus e do próprio Deus. Mas esse mesmo feito, esse mesmo acontecimento sobrenatural, glorioso, majestoso, de repente se transforma em impotência. E aquele que operava milagres, poderes, acontecimentos sobrenaturais e maravilhosos, agora se fazia fraco para morrer e não se defendia dos ataques que os homens investiam contra ele. Tanto que é verdade que os homens olhavam para ele ali em cima da cruz e diziam para ele: por que você não desce daí e não salva a ti mesmo? Só que eles não entendiam que o poder maior que o Filho de Deus trazia sobre ele era o quê? A vontade do Pai. Talvez você não tenha pensado nisso, e por isso que a tua fé deságua e transmite fracasso e decepções, porque você não tem orientação, ou talvez também não queira, né? Tua obstinação te levou exatamente a explorar a igreja, como muitos estão fazendo agora, à procura de referências espirituais, como esse aí que fazia operação espírita e estrupou mais não sei de quantas mulheres, 200 mulheres agora que saiu na televisão aí. É como os pastores estão assumindo ser gurus, fontes do poder de Deus na terra. E por que as pessoas são enganadas por eles de maneira fácil? Porque estão cegas, não querem a verdade, só querem o lucro, só querem a compensação, ignoram isso, que a Bíblia deixa muito claro, que a vontade suprema de Deus, que a Bíblia entende como sendo os processos imanentes dele, que transcendem de forma gloriosa, primeiro saem da sua vontade, antes para chegar até a nós como soluções rápidas e gloriosas. Então o poder de Cristo, de um lado, solucionava o problema da vida das pessoas, e de repente do outro, não pôde salvar ele mesmo. Então eu queria que você refletisse: aonde começa a superstição? No sentido mais evangélico, no momento que você controla os acontecimentos sobrenaturais de Deus na tua vida, que você determina como e quando eles devem acontecer. Você já é um supersticioso, você já tem tendências futuras a se tornar um necromante, um adivinho, um mágico, um feiticeiro, um idólatra, enfim, porque o teu potencial é de um. A natureza da tua fé, que não se permite conhecer e se sujeitar à vontade de Deus, somente querer a solução, essa natureza de fé já te leva para o caminho futuro de amanhã ser alguma dessas coisas aqui, e de maneira grotesca. Tanto que é verdade que há evangélicos já assumindo não serem mais evangélicos e voltando para as religiões da onde saíram. Já há um regresso, tá? Como estatística social e religiosa, tá? De pessoas que estão se emigrando para outras religiões do evangelho. E eu pergunto: como é que uma pessoa chega, entra num acontecimento tão glorioso que é Cristo, e decide lá na frente que não é isso que ela quer, e toca o verdadeiro pela ideia, troca o fato? Ele desceu aqui,
Ele é um fato, por uma suposição, por uma mitologia. Que troca grotesca, que maluquice. O que fez ela chegar nessa conclusão? Que Jesus não vale a pena. Porque a igreja que ela entrou deu suporte a ela para construir esse mundo de fantasias, de um poder que acontece de maneira genérica, generalizada, sem a vontade dele, sem o governo dele, sem a autoridade dele. É como aquele dito, né? Que alguns já construíram dentro da igreja: querem a bênção, mas não querem o dono dela. É mais ou menos por aí. Então, com certeza, de repente, não pode ser visto em você uma pessoa carregando um santo no lombo, ou de repente fazendo um despacho na porta de um cemitério, mas em compensação você tem problemas seríssimos de aceitar as orientações dele, do Cristo, do Redentor. E isso te faz um potencial supersticioso, porque você não larga o osso. Você quer a religião, é isso. Você não larga o osso. Você não quer entendimento de como, mas quer chegar lá. A Igreja Universal do Reino de Deus, quando ela entrou no esquema do movimento evangélico, ela trouxe consigo essa responsabilidade de alavancar no meio evangélico essa massa de inconsequentes, e fez o levantamento desse valor, de que o templo é alguma coisa, de que o altar é alguma coisa, de que o líder é alguma coisa no cenário sobrenatural de Deus. E o que aconteceu? Qual foi o feedback disso, irmãos? Escândalo, opróbrio, porque o Macedo é um impostor. Esse cara é um bandido da fé. É o tipo de indivíduo que teve um alto grau de curso superior de como enganar as pessoas teologicamente. É que nem o diabo no deserto com o Senhor. É a palavra contra a palavra. É assim como esses homens trabalham na perspectiva religiosa daqueles que entram dentro do seu templo. Tanto que é verdade que ele construiu um templo de Salomão. Um templo de Salomão. A pedido de quem? Com base em que orientação? Quem pediu biblicamente aí para que ele fosse e tivesse a iniciativa de trazer a areia de Jerusalém, as pedras e os mármores de lá, que eu duvido muito que tenha pago de lá, trouxe do Ceará, mas todo mundo acreditando que aquele monumento é um monumento consagrado em pleno século 21, onde tem internet, onde tem informação, onde tem livros, onde tem como se chegar a uma conclusão que esse cara é um impostor. Nós conhecemos testemunhos de pessoas que vieram aqui, que entraram dentro da igreja, com ela ainda fechada, pensando que tinha culto, e foi ali e se deparou com um homem tocando tabaque e fazendo sessão espírita ali antes de começar o culto. Então por que avançou? Por que o diabo progrediu dentro da igreja? Porque há espaço para isso. As pessoas não querem vínculo com a palavra de Deus, elas não querem ser consagradas aí, na mente, no espaço da razão, da compreensão, do entendimento sobre Deus. Talvez essa seja a porta aberta que o diabo entrou na tua vida, amigo. A porta que ele precisava para entrar e dominar tudo aquilo que ele dominou sobre a tua vida, e os arrasos que ele vem cometendo agora. A base disso tudo não é porque Deus se ausentou, é porque você deu margem, é porque você deu abertura para que isso fosse instaurado dentro de você, a crença, a fé, a ideia de que soluções poderiam chegar até a tua vida sem você ter vínculo com o Criador e com o Filho que Ele mandou aqui. Lá em João 16, meu Senhor diz que o Espírito Santo não é um vento que bate sobre a igreja, mas é a terceira pessoa da Trindade que Ele dispensou sobre a igreja para que Ele fosse o administrador da sua obra redentora, da sua morte e do seu sangue, convencendo o homem de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo.
e ensinando a cada homem aquilo que ele pregou sobre si mesmo, disse o meu Senhor. Então o poder não vem de maneira e de efeito natural. O poder de Deus só é derramado sobre aqueles que estão dobrados, que reverenciam, que se sujeitam ao evangelho que Cristo pregou. E meu amigo, se você quer alguma solução com Deus, você vai ter que pavimentar esse caminho, vai ter que se orientar de como chegar até lá. Porque esperar não basta, aguardar que alguma coisa aconteça não basta, tocar tabaques, acender velas, fazer orações prolongadas, invocações de todos os tipos, não basta. Você tem que saber o que Ele quer. Você precisa saber o que Ele quer. Se Deus cedeu à vontade dEle mesmo, Ele é fraco, Ele não merece a nossa adoração, Ele não merece a nossa obediência. Mas se Ele se mantém soberano, e o poder controlado por Ele, quem vai conseguir vencê-lo? À frente de alguma batalha, de algum propósito aqui, quem vai conseguir derrubá-lo? À frente de algum propósito que Ele decidiu, é como eu quero, é como eu escolhi. Quem vai conseguir derrubá-lo? De alguma coisa que Ele tenha determinado, que Ele tenha decidido. Disse meu Senhor, passarão o céu e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Ou seja, é como se Ele dissesse, pode acender vela aí, pode acender vela, faça a sua reza, cumpre a sua liturgia da maneira como você quer, mas nada do que você pedir, falar para Ele agora, vai impedir que alguma letra deste livro deixe de se cumprir. É como assim, né? Deus salva este mundo, com Jesus dizendo, o príncipe dele e o mundo já está condenado. São pessoas não orientadas, indisciplinadas, que o diabo busca para gerar o pobre fracasso. Não seja um. Antes da solução, tenha um encontro com Ele. Antes do interesse que alguma coisa nova aconteça na tua vida, de que alguma coisa boa aconteça na tua vida, procure saber o que Ele quer e quem é Ele. A Israel Ele confiou leis e mandamentos, e a humanidade o próprio Filho, para pregar tudo isso que Israel apostatou e esqueceu, na certeza de que todos obedecessem e se salvassem pela morte e pelo sangue dele, pela oferta da sua vida, certo? E aí nós estamos aqui para essa experiência agora. E a mesma coisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Na boca de quem esse nome está sendo professado? Por meio de quem o nome dele está sendo dito? Deus vai querer saber. O sangue de Jesus tem poder. Por intermédio de quem isso está sendo falado? Ele vai querer saber. Lá na rua tal tem um pastor ungido ali, que sai poder dele. E uma hora, meu amigo, essa torneirinha vai fechar, e você vai cair na real, de que ninguém aqui nessa terra é dono de nada, nem da própria vida. Nenhum amanhã a gente pode decidir ou dizer o que vai ser. Deus se mantém supremo, e Ele fala, e Ele determina aonde o poder dele está. Pode dar uma salva de palmas para Jesus aí, Senhor. E eu vou tocar num ponto muito claro para você hoje aqui. Mas antes, o uso de prodígios naturais, ou seja, acreditar que exista poder ou força superior por meio de acontecimentos ou então processos naturais, né? Os babilônicos tinham essa visão sobre o sobrenatural, observavam atentamente a isso que eu vou te dizer aqui, aos eclipses do sol, da lua, conjunções dos corpos celestes, posições dos planetas, das estrelas, dos fenômenos atmosféricos, que é a astrologia. A Babilônia inventou isso aqui, tá? O voo de pássaros, as ações e o estado até dos animais, para você ter uma situação, né? Quando o animal uiva, é porque alguma coisa está errada, do tipo, tá? O nascimento das pessoas, do dia que elas nascem,
Eles tinham esse conceito de que isso tinha efeito no futuro e na vida das pessoas, até no caráter e na personalidade delas. O horóscopo, né? E tudo isso por meio de presságios, de tabletes que definiam o futuro com base nisso. Na lua que eu nasci, do jeito que ela estava, no ângulo dela, no horário dela, ou do sol, ou coisa parecida. Talvez você diga: não, pastor, eu não sou esotérico, eu não tenho essas tendências de ficar me orientando por horóscopo, nunca me preocupei com a minha data de nascimento. Ok. Mas em compensação, de repente pode ser que você dê muito valor ao dia do teu aniversário, porque eu não sei se os irmãos aqui lembram de algum dia que você fez aniversário, que você ficou com aquela apreensão: hoje eu vou receber alguma coisa. Alguma coisa muito importante pode acontecer na minha vida hoje. Por quê? Você está fazendo aniversário. Você ficou esperando alguma coisa chegar, diferente de tudo que você viveu até ali. Até ficou pensando: Deus vai aproveitar para me presentear porque eu estou aniversariando. Não deixa de ser um conceito daquilo que está sendo tratado hoje aqui, que é a superstição. É um dia comum. Mas pastor, o senhor está violentando a minha integridade e a minha história. Não, filho, festeje o seu aniversário, ganhe presentes, esteja entre aquelas pessoas que você ama. Nós não somos contra isso. Você não pode tornar essa data a data referencial das mudanças ou de alguma coisa que aconteça da parte de Deus na tua vida, porque é um dia comum para Ele, é um dia como o outro. Mas nós temos essa tendência, se não nos libertamos de ficar exatamente dando um calendário exatamente para que essas coisas inesperadas, maravilhosas aconteçam, porque aquele dia é um dia especial. Paulo fala disso, Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 23, para o irmão ter uma noção de como isso é preocupante, tá? Lê o texto aí, pastor, do 16 ao 23, tá? Vai lá. Aleluia. Vai lá, até o 23. Amém. Ele fala de muitas coisas aí que obviamente não é o meu propósito com você aqui, mas em compensação ele denuncia que estava sendo difundido ali uma doutrina em Colossos, que é a cidade onde estava a igreja e principalmente influenciava a igreja, que incluía, entre outras coisas que ele tenta condenar aí, biblicamente falando, que alguns consideravam ali alguns dias do calendário um dia especial, ou tinham esse dia como um valor especial. Especial aonde? Não no sentido humano, material, mas espiritual. Hoje é um dia especial. Filho, nem o dia que Jesus morreu a gente sabe. Há uma dedução da semana. O dia em que ele se encarnou, por exemplo, ninguém sabe, porque a Bíblia não menciona. Há uma dedução de que tenha sido num dia onde o inverno não era rigoroso, que se deduz ali setembro, outubro, nem dezembro é. E isso, com estudos eles chegaram na conclusão, ou seja,
a palavra de Deus não fez questão de dar dia para ninguém aqui, nem de quando ele se encarnou, nem de quando ele morreu e nem quando ele vai voltar. O que é especial para Jesus então, pastor? Conhecer a vontade de Deus, irmão. Viver um dia por dia. Estar dentro do tempo em que Ele organizou e preparou para que cada um de nós aqui vivêssemos. Que foi o caso dele. Chegou a hora dele estabelecer o tempo da sua popularidade, construindo acontecimentos de milagres, como chegou a hora dele morrer, dele padecer, dele sofrer, como também ressuscitar. Tudo estava planejado pelo Pai dele, assim como está para nós que estamos aqui. Isso é especial. Isso é glorioso para nós. Estarmos dentro da vontade estabelecida dele. Pastor Daniel, eu não sei aonde eu estou nisso aí. Então esse é o teu problema. Esse é o motivo real do diabo estar te destruindo agora, para não te falar condenando. Você tem preocupações, você tem conceitos e preceitos que estão te levando à distância de Cristo, e isso urgentemente precisa ser modificado em você, porque da maneira como Ele quer, não da maneira como você espera. Essa é a lei que Ele pregou. Agora, se você quiser continuar com essa tua mentalidade, fica à vontade. Se você quiser continuar se mantendo orientado por tabletes de presságios baseados exatamente nisso que o pastor eu falei aqui, fique à vontade. Mas amanhã não reclama não. Do tipo, Deus me abandonou, Deus me largou. Onde estava ele nesse momento? Aonde estava ele quando eu passar por essa situação? Está pagando preço agora. Então, quando você se desviar da verdade, assuma a responsabilidade. Quando você entrar numa igreja universal do reino de Deus, graça, paz, vida, amor, essas igrejas que fazem campanha para promover acontecimentos notáveis na vida das pessoas, sem pregar a verdade para elas, assuma a tua responsabilidade. Porque quando esse fracasso chegar, Deus não é culpado, porque o Filho desceu aqui nessa terra para te pregar o Evangelho. A verdade é que talvez você renunciou, a verdade talvez que você negou. Eu não tenho dó desse povo que arrasta chinelo para ficar fazendo campanha com esses exploradores, porque eles estão negando o filho para ficar com eles. Eu vou ter dó deles? Não teria dó de mim mesmo. Se fosse lá dizer para eles, lê a minha mão aqui para saber o que vai ser de mim, ou do tipo colocar uma nota de R$100 no dedo do pé da mulher do apóstolo, acreditando que aquilo ali é um ato de fé, e que por intermédio daqui Deus vai fazer alguma coisa na vida dessa pessoa, ela merece ser enganada, como esse país foi no discurso socialista do PT, e ignorou o histórico desse partido e dos homens que formam ele, que tem noções de guerrilha, que são criminosos, todo mundo sabia, mas agora ele quer ser o mocinho. Então pega aí agora, rapaz. E não adianta ficar trocando de camisa e falar que agora que você é da direita, porque você era da esquerda lá atrás. E pior de tudo, agora estou esperando que um novo venha e mude tudo isso. Será que vai? A política ela é supersticiosa também. Eu vi no movimento evangélico pastores indo para bandeirantes de televisão, fazendo programas com esse tipo de espetáculo religioso, dando números, códigos numéricos para a prosperidade. Silas Malafaia foi um que trouxe Morris Cerullo lá dos Estados Unidos, que é um pregador de lá, um tremendo de um safado, para falar no programa dele
que Deus tinha revelado um número 1260 ou 1200, não importa. E que as pessoas que dessem essa oferta de 1.200 para o programa, Deus ia abençoar. Caramba! Mas pastor, eles estão explorando o momento de fraqueza dessa pessoa, não de irracionalidade, filho. Irracionalidade. Ignorância. Deus não é assim. Deus não é assim. É que nem Bíblia debaixo do braço, é que nem Bíblia aberta na sua casa, lá no Salmo 96, lá em qualquer outro texto que você se inspire. Qual é o significado disso? Aberto no meu estabelecimento. Vai impedir o criminoso de entrar lá e te assaltar? Porque a Bíblia está aberta. A Bíblia está aberta na maçonaria, filho. A Bíblia está aberta nos rituais que a maçonaria faz. De que vale todos esses valores superficiais. É isso que Paulo está condenando aqui. É essa noção que ele está condenando aqui. Pessoas que vão em busca de uma força, de uma habilidade, de uma liberdade espiritual, de um direito espiritual, de uma autoridade espiritual, de um feito poderoso, mas totalmente generalizado, se não por pessoas, por objetos, negando a vontade suprema do Criador. Vai lá, abre o calendário de 2019, que o pastor ungiu para você, coloca lá, no teu armário, lá na cabeceira, lá no fogão onde você faz a comida, e sonha. Mas sabe o que vai, a realidade para mim qual é? Vai chegar conta na sua casa. Vão chegar problemas para você como tem chegado para mim. Por exemplo, em 2017, quando pastor, eu devo ter pulado a onda errada. Eu acho que eu pulei a onda errada. Que 2017 eu falava para o Senhor, acho que pior não fica, né, Senhor? Né? Daí veio 2018, veio pior para mim. Por que eu não caí da fé? Porque eu sei que nada passa por Ele. Se Ele quer esse plano para a minha vida, se alguma coisa Ele quer me ensinar, se alguma coisa Ele quer fazer por dentro disso, então eu vou me sujeitar. Não tem como fugir. Eu posso errar, Ele não. Então amém. 2018 vai ser pior do que 2017. Então vai lá, abre lá o teu calendário, 2019, e sonha, sonha, e o inesperado vai chegar, tá? Agora qual a preocupação do cristão? Que seja lá o que o mundo me preparou, eu tenho que me alicerçar nisso aqui, ó. A comida que eu quero comer é a vontade daquele que morreu por mim na cruz do Calvário. Esta é a comida que eu quero comer todo dia, é a vontade do meu Senhor. Gálatas capítulo 4, versículo 3. É que nem a menina que vai casar. A mãe chega assim e fala assim para ela: filhinha, toma cuidado, filhinha. Entendeu? Teu pai chegou assim para mim, todo musculoso, todo cheiroso, todo Robin Hood, dizendo que me ama, me dando flores. Toma cuidado, filhinha, porque aquele vagabundo do seu pai era assim, né? Daí ela não puxou antecedente criminal. Daí ela não foi à procura de saber quem era a família dele, as orientações dele, o currículo dele. Não, ela só ficou fixada na imaginação. Como será uma vida a dois? O príncipe virou bode agora. E eu lembro das coisas que a minha mãe e meu pai me falavam lá atrás. E tenho arrependimentos profundos de não ter escutado dos mais velhos coisas sobre a vida, tá? E uma delas foi o casamento. Por isso que eu sinto sempre o casamento. Porque todo mundo cai nessa, caramba. Será que nenhum aqui acerta? Né? Todo mundo cai nessa. No conto do vigário. Há uns aqui que não querem casar. Esses aí eu aplaudo. Esses aí eu dou o maior apoio. Tá certo, filho? Você foi mais esperto do que eu. Porque a primeira cartada que o diabo deu, eu olhei a lua, olhei o sol, olhei as estrelas, viajei. E na maionese ainda. Entendeu? E o bonito virou ladrão.
E o bonito, e o lindo, e o maravilhoso, de repente virou cadeia, virou xadrez, virou B.O. Eu vou botar na conta de Deus? Não é nada, eu vou botar na consciência, aprende aí, ó. É isso aí mesmo. Você negou o fato, negou a realidade, se encantou e agora você quer o quê? Olhar para ele e falar: Criador, Salvador, por que o Senhor não me ajudou? Sei lá, atropelava essa mulher, fazer alguma coisa que esse homem impedia, porque você é um Zé Ninguém que nem eles, é simples. Faça as escolhas certas, mas antes se oriente, amigo. Porque há coisas que os olhos não veem, que o coração não sente, que só Deus pode revelar. Por isso que nós estamos aqui debaixo desse teto aqui agora, sujeitando as palavras do Cristo, porque nós somos daqueles que pagam o preço para ver Deus falar. Pagamos o preço para ver Ele falar. Fala, Deus, fala, Senhor, fala no profundo, mas lá no fundo do profundo e do profundo do fundo. Porque eu realmente não quero mais ser atingido por nenhuma dessas coisas mesquinhas, fúteis, banais, entendeu? Do tipo incenso, que fedor. Que eu prefiro o cheiro de chulé, cheiro de pum, do que daquilo lá. Sei daquilo que parece que é uma maconha misturada com a erva do capeta, e fica aquela coisa assim, aquela brisa. Eu entro, me dá logo esse pão aí, me dá logo essa bisnaga, quero ir embora. Com cheiro de capeta. Senhor, me livra, Senhor, dessas noções superficiais, dessas ilusões, dessas fantasias. Por quê? Porque nós temos um Deus vivo que fala. Ele esteve aqui. Lê o texto, Gálatas 4, versículo 3, vai lá. Amém. Leia em voz alta de novo, vai lá. Amém. Então Paulo dizendo que a situação da humanidade antes de Cristo descer aqui e se encarnar estava caracterizada assim: uma sociedade submetida aos poderes que governam o mundo. E que poderes? Uma delas que ele fala é a sujeição da lei humana, da lei controvérsia, mas também de certas normas de calendário que dependiam de fenômenos naturais, astronômicos, celestiais. Tem muita gente que fica muito baseando-se naquela coisa: eu vi um anjo. Eu vi um anjo. Você viu, e aí? Qual é o efeito dessa visão? Você viu? E qual foi o efeito disso para você? Arrepio no braço, medo, temor. Não entro mais lá. Filho, quando a gente vê anjo aqui, quando Jesus manda anjo nessa igreja, a gente escuta a mensagem. Ele não manda anjo aqui para sensibilizar ninguém. Eu já tive experiências com Cristo sem nem queira saber. Sabe qual foi o efeito daquilo lá na minha vida? A minha transformação, a minha conscientização, a minha disciplina. Eu mudei. E vai mudar com você também, se foi Deus que operou nesse propósito aí. Agora eu tive uma visão, eu tive um sonho, mas continua desorientado, continua perdido. A única diferença é que você está cheio de temor, de medo. Agora você está todo receoso, se você até não tem um encosto. E Paulo está advertindo exatamente isso. Nós não temos essa sujeição, ou essa pretensão de nos doarmos a esses acontecimentos isolados. Por quê? Porque todos que Deus promove são verdadeiros e profundos. E ele fala lá, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Leia aí. Amém. Amém. Aí está ótimo. Nós estamos focados nisso. O tempo que Deus designou. Fala. Fala de novo. Fala de novo. O tempo? Quem é o tempo que Deus designou? Ele está falando aí. Quem é a referência desse tempo?
Jesus. A plenitude da referência. Viva o tempo. Mas pastor, o que é isso, pastor? Viva a tua vida por Ele. Viva a tua vida caminhando com Ele. Viva os acontecimentos da cruz. Porque as bênçãos que Ele prometeu foram instituídas e prometidas no corpo e no sangue dEle. É lá que está o mistério. Vá lá e se incorpore. Vá lá e se consagre. Porque Deus preparou um tempo para que você viva. E que você talvez esteja negando. Que não é casar. Que não é trabalhar. Que não é se formar. Mas é viver os acontecimentos da morte dele e da ressurreição dele naquilo que você agora está vivendo. Você tem vivido isso? Alguns aqui mal conseguiram responder quem era o tempo aceitável, ou o tempo designado por Deus. Porque você está perdido nele. Completamente perdido, sem noção do que vai ser na sua vida. E um cristão e um crente sabe, ele pode não ter domínio das coisas que estão acontecendo com ele nesse mundo aqui, mas ele sabe dizer o que será, o que vai ser com Cristo. E é esse tempo que nós estamos dando prioridade agora para viver. E cremos e confiamos atentamente que a nossa missão é aquilo que ele falou para os discípulos no texto que eu li com você, chave hoje nessa pregação. Vocês esperam que as árvores deem fruto para a ceifa, mas eu espero que vocês semeiem a minha semente, porque o fruto que vocês devem colher agora não sairá do campo aonde os homens trabalham, mas nas almas e nos corações dos homens que vocês vão pregar essa palavra. Então semeiem a semente que o reino de Deus agora vos confia, que os profetas também semearam. Cumpram a vontade do Pai, e as demais coisas vão ser acrescentadas, né? Não é isso que ele fala? E todas serão por boa medida, se o principal, se o mais importante, você se dedicar. Viva o tempo que Deus te designou para se arrepender, para se converter, para se santificar, para se disciplinar, para se sujeitar àquele que te amou com a vida. Porque este é o tempo que Deus faz prosperar os acontecimentos da glória dele sobre a tua vida. Os sinais vão te seguir aqueles que creem. E essa é a nossa fé. A fé que se professa no nome dele, cujas bênçãos estão confiadas no seu corpo e no seu sangue. Entregue o teu coração a isso. Ou então, viva da fantasia de que alguma coisa vai acontecer na tua vida da parte de um poder superior, de maneira natural, de maneira genérica, de maneira generalizada, por meio de alguém que você vai conhecer aqui nesse mundo, ou por meio de algum objeto que você vai, de repente, descobrir. Mas nós nos prendemos a isso, que a porta da nossa solução é fazer a vontade dele. Romanos capítulo 14, versículo 5 ao 9 é o último texto que eu vou ler. Vai lá. Então agora está chegando o final do ano, o cara se veste branco, vai lá para a praia pular as ondas, entendeu? Acha que passar com a família, confraternizar, é um símbolo de conquista, de bênção, da presença de Deus. Está ali diante de um cenário, né, de patrimônio avantajado. Isso tem alguma significância também na sua religião. Vamos lá, Romanos capítulo 14, versos 5 ao 9. Leia aí, pastor.
Amém. Portanto, a realidade é Cristo, o fato é Ele, e os demais conceitos, todos são rudimentos do mundo. Mas o que Paulo fala aqui? Bom, a liberdade de critério, ele trata aí de pessoas que acreditam que existem, ou exista, ou possa existir alguma importância. De repente agora na Páscoa nós comemos peixe, não é isso? Não é? Que geralmente os católicos fazem. Amém ou não? Não é isso? Ou então dizer que seria uma afronta a Deus comer carne vermelha nesse dia, certo? Ok. É um exemplo que eu estou dando. A observância dos sábados, que está aí no contexto do que Paulo escreveu também, que tem gente que dá muito valor para isso e acredita que isso tem importância, guardar o sábado, que exatamente não é bíblico, mas tem gente que dá e acredita que isso vai dar efeito no que ele está precisando receber com Deus agora, ou outros tipos de festividades que não sejam pagãs, mas que tenham importância no calendário da vida dessa pessoa. Ele pediu para que aqueles que orientavam a igreja não ferissem a consciência dessas pessoas e não impedissem elas de terem esses costumes não comprometedores, tá? Mas pediu para que aqueles que orientassem a igreja dissessem a essas pessoas que o critério dessa liberdade era fazer tudo isso para o Senhor, ou seja, procure saber se você está honrando, porque isso é importante para o cenário da tua vida. Já a comida que você come, o sábado que você guarda, ou as outras festividades que você celebra, não tem importância nenhuma no cenário da tua vida, ou no que Deus quer fazer com você. Honrando Ele, sim, mas já estas coisas da qual você se prende, para uso, não tem valor nenhum. É mais importante para você do que para Ele. Ele não quer te interferir de celebrar o ano novo, mas no cenário da tua vida e do mundo em que você está, isso não vai ter efeito nenhum. Por isso Paulo deixa claro que isso é para os fracos, não para os crentes, porque para os crentes, eles não se prendem nesses valores, se prendem em honrar aquele que merece honra, porque o efeito de quem obedece o que ele fala é bênção, e de quem negligencia é condenação. Então, nessa consciência, qual a importância de comer o peixe ou a carne vermelha naquele dia, ou qual a importância desses outros valores, por mais que sejam respeitosos, né? Judeus têm um monte de referências de calendário, de festas, é o ano todo, para festejar isso, aquilo, acolá e etc. Mas o mais importante eles não têm: a obediência daquilo que está escrito. Tem nisso que você tem que se prender agora. Você é ou não alguém supersticioso? Ou seja, da qual agora tenta explorar as mudanças dos teus acontecimentos, da tua situação, sem conserto, sem um encontro e um conserto e um acerto com a vontade dele na tua vida. Está esperando que alguma coisa aconteça de maneira natural? Que alguma coisa aconteça por meio de alguma pessoa aqui nesse mundo? É esse o teu problema. É o que está, na verdade, motivando essa pregação, é resgatar gente que está aqui com a aliança com Cristo quebrada. Hoje Deus vai te dar uma oportunidade aqui de consertar e restaurar o canal com o Criador que Ele usa para chegar até a você ou qualquer outro homem. A fé que está professada na obra, na pessoa, no corpo e no sangue do Cristo. Semeiem a semente, plantem o Evangelho na vossa vida, apliquem as orientações que saíram da boca dele, porque o caminho da tua libertação, da tua cura,
é fazer a vontade do Pai que Ele pregou. Abaixa a tua cabeça e fecha os teus olhos. Pastor Daniel, isso eu não tenho como elemento na minha fé. Então, amigo, acho bom você se consertar, porque você corre sérios riscos de ser pego lá fora, na tua ingenuidade, do diabo abusar, por causa da tua irresponsabilidade. Sou um homem que ora, sou um homem que jejua, sou um homem que vai 2 vezes, 3 vezes ao templo, mas talvez não seja esse homem que cumpra o essencial da vontade de Deus, que é a justiça, a misericórdia, a piedade e principalmente a aceitação de que a vida é o filho dele. O movimento evangélico, da qual me referi aqui, vive esse aspecto hoje, de uma igreja que invoca, que chama sobre si o poder miraculoso desse Deus, que o chama pelo nome, por suas referências, mas negam a luz do conserto, do arrependimento e da santificação. Acreditam piamente de que vão permanecer impunes do seu pecado e ainda vão conseguir arrancar de Deus bênçãos com ele. Até que ponto? Até que ponto essa igreja vai chegar? Não sei. Mas até agora ela é um cenário de horror. Não há diferença nenhuma entre o espiritismo e ela, não há diferença nenhuma entre o catolicismo romano e ela, porque o uso e o método são iguais. Só muda o nome dos santos e dos nomes que são invocados, porque tratam, como foi pregado hoje aqui, tratam o poder de Deus sem a soberania dele. Usam do poder sem vínculo com a fé. Se há pessoas que queiram se consertar hoje aqui, ter um encontro com a vontade de Deus na tua vida, ter um encontro com Ele e o seu conserto, procurar saber de Cristo o que Ele quer que você faça, o que você não tem ainda, que Ele quer que você tenha, e busque, como disse a Laodiceia, busca o colírio do céu para que você veja, busque o ouro e a prata refinada no fogo, a fim de que te enriqueças, e vestes brancas, a fim de que te vistas e cubra a tua nudez. Busca, amigo, o que Ele vai falar. Busque com fé que Ele vai te orientar. E talvez você vai saber da boca dele mesmo que você estava perdido, iludido, fantasiado, seduzido por mágicas. E na casa de Deus não tem encantamento. Homens não falam aleatoriamente se foram inspirados por Ele. Falam o que Ele manda falar. Se há pessoas que querem se consertar, sai do teu banco, vem aqui na frente agora. Sai do teu banco, vem agora. Aleluia. Aleluia. Os internautas que queiram se ajoelhem onde estão agora. Amém? Nós vamos orar na oração do concerto agora. Aqueles que estão de joelhos aqui nesse altar vão se comprometer com Cristo aqui nessa noite, a construir propósitos que consagrem a tua mente e o teu coração para servir Jesus de uma maneira mais digna. O teu foco
O teu objetivo agora é comer e se alimentar do pão que ele serviu sobre si mesmo. Teu propósito agora é fazer a vontade suprema daquele que o enviou para morrer pela tua vida, e há de voltar sem calendário, e os sinais avisam isso, que está próximo esse dia. Entregue o teu coração. Nós cremos no poder de Deus. O poder dele existe porque Jesus é isso. Mas isso tem que acabar. Não pode mais acontecer. Esses movimentos enganosos, malignos, não podem mais ter espaço na vida daqueles que estão aqui nesse culto hoje. O diabo tem que cair por terra. Os nossos sonhos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos não podem mais estar manipulados pelo diabo. Consagra a sua vida para que Deus fale nela. De joelhos agora diga: Senhor Jesus, consagra a minha vida, Senhor. Me levanta, Senhor, nesta fé que foi anunciada pela tua palavra, porque não quero, Senhor, crer, me basear em pensamentos humanos. Quero me certificar numa caminhada de fé, cujo respaldo é a tua obra, Jesus, é a tua obediência, é a tua vida, é o teu testemunho. Não quero ser orientado por ideias, mas pela revelação que ouvimos da tua boca, pelo evangelho que vimos ser revelado na tua face. Senhor, tenha piedade e misericórdia da minha vida. Resgata a minha alma, Senhor, porque de que vale um dia, 1000 dias, um ano, 1000 anos, se eu não estiver na tua presença, se eu não estiver debaixo da tua vontade. Tenha misericórdia da minha alma e da minha vida, e não me deixe enganar, Senhor, e nem me iludir. Rasga o véu na minha mente e no meu coração, e revela a tua palavra na minha vida, pelo poder do teu sangue, em nome de Jesus, amém. Fica de pé.